Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os artigos, mais uma classe de palavras importante na língua portuguesa. Sempre que eu estiver falando de classe de palavras, eu estou falando de uma classificação da morfologia, ok? Existem 10 classes de palavras na língua portuguesa, mas fica tranquilo que hoje a gente só vai ver uma, que é o artigo, ok? Os artigos fazem parte de um grupo de palavras muito especial porque eles dependem de outras palavras para sobreviver. Então, diferente do substantivo, por exemplo, que guarda a essência, a substância das palavras, e do adjetivo, que está ali caracterizando um substantivo, mas é um nome, né, particular, próprio, que tem uma identidade bem definida, os artigos eles existem para acompanhar outras palavras. E dentro dessa metáfora, dentro dessa comparação que eu estou fazendo para você guardar esse assunto, vamos lembrar que o artigo é o companheiro do substantivo, ou seja, ele vai estar sempre ao lado do substantivo para marcar algumas questões especiais. Mas ele sozinho a gente não vai utilizar. Então eu não vou ter uma frase só com artigos, por exemplo, porque é uma classe muito pequenininha, muito própria. Olha só, ela é dividida em dois grupos apenas. Eu tenho os artigos definidos e os artigos indefinidos. Trata-se de uma classe que eu posso até decorar todos os nomes que fazem parte dela, porque são muito poucos. Os definidos, por exemplo, a, as, o e os. Essas 4 palavrinhas fazem parte do grupo de artigos definidos. Por quê? Porque elas são utilizadas ao lado de substantivos para defini-los de forma muito específica. Se eu digo, a aula das 7 da manhã é a mais interessante. Não é qualquer aula, é a aula das 7 da manhã. E quem especificou, quem marcou, quem definiu que esta aula é mais especial que outra, foi o artigo a. Se eu dissesse uma aula das 7 é muito interessante, já seria um caso de artigo indefinido que eu vou mostrar daqui a pouco. Então guarda aí na cabeça, os definidos marcam de forma muito específica a relação com o substantivo. O, os, a e as, ok? Esses artigos definidos a gente utiliza o tempo inteiro na língua portuguesa, só que em paralelo com os indefinidos. E nem sempre essa distinção a gente faz, porque quando a gente está usando a língua, a gente não vai parar para dizer, agora eu vou usar um artigo definido. Não, não é assim que funciona. A língua vai fluindo, a gente vai fazendo isso de forma quase que automática. Os artigos indefinidos são uns, uma e umas. Diferente dos definidos, os indefinidos, eles tornam o substantivo muito mais genérico, muito mais indefinido, não é necessário especificá-lo. Então, se eu digo, um dia eu vou mudar de hábito, um dia qualquer, eu não especifiquei qual é o dia. Agora, se eu digo, o dia da mudança vai ser a segunda-feira. Olha, eu dizendo o dia, eu estou definindo esse substantivo. Diferente de quando eu utilizo os indefinidos, que eu não torno nada próprio, nada particular. Ok? Então eu tenho uma coisa para te dizer, eu tenho umas coisas para falar com você. Que coisas? Elas estão indefinidas. Agora, sabe aquele assunto que eu quero falar com você? Ele é o assunto. O assunto, quando eu já coloco esse definido aí na frente, eu já estou tornando ele algo muito mais próprio, muito mais particular. Existem alguns usos dos artigos que as pessoas confundem um pouco. Quer ver um uso muito comum que muita gente confunde? É o uso do artigo antes de nome próprio. Quando eu falar de nome próprio, eu estou falando de substantivo próprio, que são aqueles nomes muito particulares que geralmente a gente usa para se referir a nomes de pessoas, nomes de lugares. Quando a gente vai falar de nomes de pessoas, algumas regiões do Brasil têm o costume de utilizar o artigo antes do nome. Quando eu digo assim, por exemplo, né? O João, a Maria, esse artigo antes dos nomes próprios, dos nomes de pessoas, faz parte de um uso facultativo do artigo, ou seja, na oralidade eu posso ou não posso usar. Você vai perceber que diferentes regiões do Brasil vão ter um uso diferente para esse artigo. Nem todo lugar vai dizer a Maria trabalha aqui. Alguns lugares vai dizer simplesmente Maria trabalha aqui. Mas na escrita eu não posso utilizar o artigo antes de nomes próprios. Você não vai ver uma notícia, por exemplo, dizendo a Maria, dona do supermercado, informou. Não. Eu vou simplesmente dizer Maria, dona do supermercado. Ou seja, na escrita eu não utilizo o artigo antes dos nomes próprios que indicam nomes de pessoas. Isso é importante a gente perceber, porque na oralidade é muito comum utilizar o artigo antes em algumas regiões do Brasil, ok? Já quando eu vou me referir, por exemplo, ao nome, ao sobrenome de uma família, né? Se eu vou dizer, por exemplo, que é a família dos Santos, eu digo os Santos, aí esse artigo ele é recomendado. Diferente do nome, do primeiro nome da pessoa, o substantivo que é utilizado para marcar o sobrenome da família, ele precisa do artigo.
Então, quando eu digo os santos, eu estou dando nome a uma família. Outro uso bastante comum do artigo é o uso com outras classes de palavras. É aquilo que você vai encontrar lá na gramática como combinações. Eu tenho, por exemplo, a preposição de e eu tenho o artigo o. Na língua portuguesa, essa junção, essa combinação forma a preposição dó, né? Depende da região onde você mora, você vai pronunciar esse o de forma diferente. Então, essas são combinações que são geradas a partir do artigo com outras classes de palavras. Do, da, dum, num, que é a junção do em com um. Então, sempre que houver uma junção do artigo com uma outra classe e essa junção formar uma outra palavra, a gente está falando de combinações, ok? Guarda isso, que isso é interessante. E aí, na hora da oralidade da escrita, também tem uma distinção. Perceba, se eu digo num dia de domingo, isso é muito comum na oralidade, eu posso fazer essa junção. Na escrita, especialmente a escrita na modalidade formal, é recomendado que você separe essa combinação, porque num texto formal você não pode usar alguns recursos que são típicos da informalidade. Então, num texto escrito formal, né, um artigo, um texto, uma redação escolar, uma notícia, essa combinação muitas vezes eu vou fazer essa distinção para não ficar muito informal o meu texto. Então eu diria em um dia de domingo e não num, que ficaria muito informal para um texto escrito. Lembra sempre que a gente utiliza a língua dentro de contextos e dentro de situações muito próprias. E cada situação exige um uso diferente da língua. Guarda isso. Sabe uma outra coisa que tem que ficar clara na sua cabeça em relação ao artigo? É que ele tem uma classificação do ponto de vista morfológico, da morfologia, que geralmente é o começo do estudo gramatical que você faz na escola, quando você aprende as classes de palavras. Então, do ponto de vista das classes de palavras, esses termos que a gente está acabando de aprender agora, as, os, umas, uns, são artigos. Para a morfologia, eles são artigos. Já para uma outra área da gramática super importante, que é a sintaxe, os artigos são adjuntos adnominais. Logo você vai aprender que quando as palavras são estudadas dentro de uma oração, dentro das sentenças, e essas combinações geram outras interpretações, essa combinação das palavras com outras dentro de uma oração faz parte dessa outra área da gramática chamada de sintaxe. Calma, fica tranquilo que você vai aprender tudo isso dentro do tempo certo, mas guarda essa informação. Morfológico vem de morfologia, então eu estou falando de artigos. Quando eu estiver falando de função sintática, o artigo vai ter a função de adjunto adnominal, ok? Sabe outra coisa bem legal em relação ao artigo? É que quando ele é utilizado antes de outras palavras que não são substantivos, ele cria a propriedade da substantivação, ou seja, tornar uma palavra que não é substantivo, um substantivo. Quer ver um exemplo? Se eu pego o adjetivo alegre, né? Um adjetivo que expressa uma característica. Quando eu digo o alegre, eu estou transformando essa palavra que vem depois em um substantivo. O processo de substantivação ocorre quando eu uso o artigo antes de uma outra palavra que não é um substantivo e acabo tornando essa palavra um nome também. Isso é muito comum na língua portuguesa e é interessante que você guarde o papel do artigo nesse contexto. Sabe um outro papel do artigo, muito comum, que a gente nem percebe quando está usando? É marcar o gênero. Marcar se é masculino, se é feminino, tão como marcar o número, se é singular ou se é plural. Muitas vezes vai ser o uso do artigo que vai fazer essa distinção. Eu posso dizer o jornalista ou a jornalista. Como é que eu faço a distinção aí desse adjetivo? Por conta do uso do artigo. Então, olha o papel do artigo também na definição do gênero e do número dos substantivos. O artigo, minha gente, ele está lá do lado do substantivo contribuindo para a comunicação. Isso é muito forte, isso é muito interessante. Vamos compreender o artigo dentro de um contexto? Olha só. A Marília, lembra que eu posso dizer isso num contexto mais informal, nos textos nunca. E nos textos, na linguagem escrita formal, ok? Lembra que existe a formal e a informal. Eu não vou poder colocar o artigo, mas eu fiz questão de colocar aqui porque muitas regiões do Brasil costumam utilizar o artigo antes dos nomes próprios. A Marília é uma garota que agrada todos os colegas. Ó, uma garota, um artigo indefinido. Existem várias garotas. Eu defini quem era Marília aqui antes usando o artigo definido. Eu poderia dizer que Marília é a garota? Poderia. Mas assim como eu posso colocar uma garota, que é um artigo indefinido, que mostra que essa palavra garota faz parte de um grupo mais genérico de palavras. A Marília é uma garota que agrada todos os colegas. Por que são os colegas? Porque são os colegas da Marília. São colegas definidos, ok? Por isso que eu uso o artigo definido. Os irmãos Miguel e Pedro, apelidados de os Rodrigues, são seus melhores amigos. Então aqui eu tenho os irmãos, não pode ser uns irmãos, porque são irmãos específicos.
E aqui eu tenho os Rodrigues, que é aquele uso que eu falei que não é um uso facultativo, é um uso recomendado do artigo, que é antes de sobrenomes. São seus melhores amigos. Aí você pode me dizer, peraí, não está faltando um artigo aqui não antes de os melhores amigos? Eu não preciso desse artigo quando eu já tenho outras palavras acompanhando o substantivo. O substantivo gosta de uma companhia, ele gosta de várias palavras para contribuir para o significado que ele quer expressar dentro de uma frase. Só que aqui eu já tenho, ó, seus melhores amigos, ou seja, eu não preciso do artigo nesse caso. O artigo ele é dispensável, ele é facultativo, porque eu já tenho o pronome seus e o adjetivo melhores, ok? Então o artigo, por mais que ele seja importante, ele também não precisa estar em todos os contextos, ok? Então vamos guardar essa informação, artigos definidos e indefinidos, ajuda a contribuir para gênero, ajuda a contribuir para número, tem uso facultativo, tem uso recomendado e faz parte da classe de palavras que acompanha o substantivo, ok? Esse foi o tema da aula de hoje, muito obrigado.